No início da tarde desta quinta-feira, o médico Ricardo Góes Figueiras, conselheiro do Conselho Regional de Medicina, esteve presente na CPI da Saúde para falar aos deputados sobre a visita técnica realizada no dia 18 de abril, no dia da inauguração do Hospital de Campanha da Newton Lins. Nós estamos apurando muitos fatos aqui referente ao Hospital Newton Lins. E há muitas irregularidades, especialmente em relação à prestação de serviço por empresas terceirizadas. Nesse primeiro dia que o senhor esteve lá, o que o senhor encontrou, que o senhor viu de irregularidade? Claro, estamos aqui inclusive com um relatório de visita, mas dentro da sua experiência, o que o senhor presenciou lá que estava inadequado? Durante a visita foi verificada a farmácia, diversos setores, inclusive em conjunto com a vigilância, né? Então nós estivemos em todos os setores ali do hospital que estaria funcionando. E nós verificamos que na verdade não haviam pacientes, né? Não haviam pacientes até o momento. Que eu tenho notícia que o primeiro paciente chegou após a nossa saída do hospital. Qual o período que vocês ficaram lá? De 17 horas até as 19. Umas 2 horas. Das 17 horas até as 19. Isso. E não tinha nenhum paciente? Não tinha paciente no hospital. Pela lista que nos foi apresentada, a CPI, disseram que entraram 5 pacientes no dia 18 de abril, mas até às 19 horas... Até às 19 não vimos nenhum paciente e fomos em todos os ambientes. Então é bem provável que entraram esses pacientes depois da visita. Depois da visita. A respeito da estrutura da unidade, o médico informou que constatou durante a visita apenas 4 leitos completos de UTI em funcionamento. De fato, todos os ambientes estavam assim esperando, aguardando pacientes. Existiam os profissionais de saúde, né, tanto da enfermagem quanto os médicos estavam lá também. O setor de regulação estava funcionando, né, lá do hospital. Conversei com o médico regulador, com a equipe lá. Na UTI existiam os profissionais também, o plantonista, médico, o pessoal da enfermagem existiam na UTI. Porém, o que foi realmente observado é que a farmácia tinha um equipamento mínimo ali para realmente funcionar, pelo menos durante 1 ou 2 dias, né? Pelo menos 1 ou 2 dias parece que existia ali. A gente fez o levantamento lá, a pessoa da vigilância chegou a contar o material, eu cheguei a olhar também esse material. Mas, de fato, a UTI não estava assim equipada, totalmente equipada, né? Existiam 4 leitos preparados para receber paciente. De todos os leitos da UTI, que se não me engano eram 14, tinham apenas 4 leitos. O presidente da CPI da Saúde questionou se durante a visita foi possível verificar rouparia específica nos setores médicos da unidade. No dia 18, no dia da visita técnica, o senhor viu nos leitos, havia aquela rouparia hospitalar, lençóis, estavam todos os leitos com rouparia? Se eu não me engano, 90% dos leitos, ou talvez um pouco menos, havia os leitos preparados de enfermaria, né? Alguns realmente, acho que talvez 2 ou 3 enfermarias estavam vazias, sem leitos, né, ainda, né, mas tem diversas lá, então a grande maioria estava aguardando pacientes. O senhor lembra se era tudo novo ali, a rouparia? Não recordo se era novo. O deputado Dr. Gomes questionou o profissional se, na visão dele, o governo do estado estava pressionado pela opinião pública. Na sua interpretação, na sua avaliação, o governo poderia recorrer a uma outra unidade de saúde num tempo tão rápido, aliás, num tempo tão curto, e uma necessidade rápida de dar resposta à sociedade. Existia outra alternativa para o Estado ou não, a não ser Newton Lins, na sua visão de médico? Na minha visão de médico, eu não posso desmerecer o Hospital Newton Lins. Não dá para desmerecer porque toda ajuda é importante.
Se abre 2, 3 Newton-Lins, é óbvio que para a população vai ser muito mais importante, né? Agora, eu não tenho como responder se havia ou se há outros hospitais, né, com capacidade para suprir a necessidade do governo. Porque eu também não faço parte do governo, eu não sei exatamente qual é a necessidade do governo e qual era no dia a necessidade do governo com relação à pandemia, né? E na época, nem na linha de frente eu estava atuando também, para realmente ter essa noção de qual é a necessidade também, né, da população. Eu não estava frequentando os hospitais diretamente e sabendo o volume de atendimento desses pacientes. Então, de fato, eu não tenho como realmente dar uma opinião se o governo estava pressionado ou se existiam outras possibilidades, né, de hospitais ou outros recursos para isso. Mas, assim, não tem como desmerecer o hospital Newton-Lins, que óbvio que pode ter ajudado, né, no tratamento do Covid. Realmente pode ter tido um grande benefício ou não. Todos sabem que não existe outro hospital com a infraestrutura, instalações elétricas completas, refeitórios, enfermarias, TIs, enfim, estacionamento, uma rede de esgoto, que faz parte da infraestrutura hospitalar, que é tão necessária, não tendo na cidade, o senhor se fosse o secretário de saúde naquele momento, não estou aqui me reportando a questão de preço, se foi barato, se foi caro, superfaturado ou não estou entrando nesse mérito para lhe perguntar, mas o senhor como médico, se o senhor naquela hora estivesse secretário de saúde e tinha que dar uma resposta sob pena de ser responsabilizado criminalmente diante dos órgãos de controle, e o senhor secretário de saúde, o senhor olha para Newton-Lins, para aquele hospital que tanto já atendeu demandas e demandas da sociedade na formação de profissionais médicos de saúde, o senhor se utilizaria daquele hospital para dar uma resposta positiva à sociedade? Sim ou não? Presidente, a palavra, por favor. Pois não, doutora Juliette. Só para esclarecer que o doutor Ricardo, conselheiro do Conselho Regional de Medicina, ele está aqui na condição de colaborador, né? De convidado. E apenas para responder perguntas relacionadas à fiscalização. Que realmente o doutor Ricardo veio na condição de colaborador para falar sobre a visita técnica realizada no dia 18. Essa questão do juízo de valor sobre a gestão da saúde, fica a seu critério falar ou não, mas o senhor não é obrigado. O senhor não é obrigado, até porque o senhor tem a sua forma de pensar, fazer o seu juízo de valor, eu tenho o meu, naquele momento. Entendeu? Mas o que é importante que o doutor traga aqui a nós em relação à visita técnica realizada naquele dia é se havia estrutura suficiente necessária para se instalar o hospital e atender os pacientes nas condições adequadas, né? E tem um relatório aqui que pontua as falhas existentes naquele momento, naquele dia de inauguração, e é com base nisso, entendeu, que o senhor veio aqui para colaborar conosco. Então, fique bem à vontade em relação às perguntas, seja do deputado Dr. Gomes, as minhas perguntas, do deputado Serafim Corrêa, entendeu? Mas temos que nos ater realmente aqui à visita técnica. Então, fique à vontade, se responde ou não. Mas eu considero, sim, o que a doutora Juliette trouxe aqui, sobre a visita técnica, sim, doutora. Pois é, presidente. Então, a minha pergunta não tem nenhum objetivo de comprometer o respeitado doutor Ricardo, meu colega, que eu tenho um carinho especial pela sua pessoa. Apenas assim, o hospital estava, na sua visão, estava ou não em condições de ser utilizado para socorrer a população? Assim, a minha visão, em se tratando do Covid, e a gente precisa realmente de estrutura hospitalar, e se for secretário de saúde, recorreria a todos os recursos. Provavelmente o Hospital Newton-Lins, provavelmente outro hospital, ou rede privada, né? Isso já faz parte do SUS, né? O SUS, realmente, você pode recorrer à rede privada também. Então, quais são os hospitais da rede privada? Todos foram utilizados?
todos os hospitais públicos inativados, como o Newton Lins, foram utilizados. Então, assim, o Hospital Newton Lins era o quê? Público, privado? Né? Então, na verdade, recorrer a todos os recursos. Só que aí teria que ver que recurso é viável ou não. O delegado Péricles questionou o médico a respeito do relatório que descreveu alguns itens que estavam em falta no hospital de campanha da Newton Lins. Aqui na conclusão do relatório diz da falta de alguns equipamentos, como conexões dos ventiladores, traqueia, central de esterilização, equipamento de aspiração e sistema de vácuo, sistema fechado de manejo de via aérea em toda a estrutura, EPIs em número insuficiente para o número de leitos e profissionais, sem material para lavagem das mãos, sabão, e o respirador está lá incompleto. Sobre essas faltas aqui, o que o senhor presenciou lá? O senhor presenciou profissionais da saúde sem EPIs, ou EPIs inadequados, outros materiais que não tinha lá, que é necessário para o funcionamento do hospital? Nós contamos os materiais, né? Contamos os EPIs. Então, os profissionais, eles tinham os EPIs disponíveis, só que se fosse o caso de atendimento de paciente de Covid, eles teriam que quem tivesse o contato, teria que trocar o EPI. Nesses termos, não teria EPI suficiente, porque contato com o paciente troca toda aquela paramentação, vai atender outro paciente, o manejo de vias aéreas. Então, se contasse, e tem os dados aí, os números exatos dos EPIs que haviam no local, né? Então, pelo menos para aquele dia ou 2 dias não teria, né? Que era um sábado, domingo, não teria, caso recebesse pacientes em massa, né? Como provavelmente recebeu poucos pacientes nesse primeiro final de semana, então talvez tenha conseguido aí a demanda, né? Suprir a demanda dos poucos EPIs que haviam. Óbvio que depois pode ter chegado mais, né? Equipamento da farmácia. Né? Central de esterilização também não há, no hospital não havia. Né? Eu acho que talvez tenha um convênio com algum outro local que esteriliza o material e volta. Né? O que é um pouco complexo tratando de Covid, porque o que se observa, às vezes, em vários locais tem os equipamentos de ventilação mecânica, mas a demanda é tanto que as traqueias que vão conectadas entre o paciente e o aparelho, elas precisam ser esterilizadas, precisa trocar de um paciente para o outro, e isso demanda também a central de esterilização, né, mais efetiva e rápida. Então, assim, aí eu não sei como realmente estava sendo feito esse tipo estavam resolvendo esse tipo de situação lá. Não, senhor presidente, eu me dou por satisfeito. O relatório do doutor Ricardo é um relatório circunstanciado e eu, inclusive, o cumprimento e parabenizo pela sua disposição de ter ido lá naquele final de tarde cumprir essa missão, que é uma missão de quem se dedica a um conselho tão importante como o Conselho Regional de Medicina. Então, apenas cumprimentá-lo e, em seu nome e em nome do Dr. Gomes, que também é médico, cumprimentar toda a classe médica do Amazonas por tudo aquilo que fez em benefício da saúde pública, principalmente nesse período da pandemia. Então, eu não tenho nenhuma pergunta, nenhum questionamento, eu me dou por satisfeito com o relatório escrito que Vossa Senhoria apresentou. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui à Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado. Ok, obrigado, deputado Serafim. Senhor Ricardo, eu também não tenho mais questionamento, nem o deputado Dr. Gomes. Quero agradecer a sua presença aqui para esclarecer os fatos e dizer como aconteceu lá. E eu realmente não tinha atentado para o horário em que vocês estiveram lá, de 17 às 19, sem ter nenhum paciente. Né? E em relação à estrutura, que a estrutura ela é grande ali do hospital, para você ter uma ideia, no período de funcionamento, que foram praticamente 3 meses do hospital, atenderam apenas 388 pacientes.
esses pacientes poderiam, e aí já é juízo de valor meu, eles poderiam ter sido atendidos em uma outra unidade hospitalar, sem a necessidade de tantos contratos, especialmente processos indenizatórios para a prestação de serviço ali no Hospital Newton Lins. Ainda nesta tarde, os membros da CPI da Saúde iriam colher depoimento da proprietária da Norte Serviços Médicos, Criselídia Bezerra de Moraes. A empresa é responsável por lavar 44 toneladas de roupas hospitalares em menos de 15 dias. Além disso, a reportagem do Grupo Diário de Comunicação apurou que o local informado como ser da lavanderia existe uma oficina mecânica há mais de 10 anos. A proprietária da lavanderia estava presente na Assembleia, mas antes de iniciar seu depoimento, informou que estava mal de saúde e pediu para remarcar. Observando a chegada da senhora Criselídia Bezerra de Moraes, tanto eu quanto o presidente já percebemos a dificuldade como ela chegou aqui, não é? E percebemos que seu estado de saúde físico não está bem, como também emocional não está bem, e eu sei que o presidente é sensível, é uma pessoa que lhe acompanha a sensibilidade humana, presidente, eu sou testemunha disso, e também o nobre deputado Serafim Corrêa. Então eu queria propor aos companheiros e a Vossa Excelência que nós suspendêssemos essa oitiva agora, para que, num segundo momento, fosse dada a oportunidade para que a senhora Criselídia, ela pudesse, de modo virtual, na sua casa, ela responder aquilo que lhe for possível responder na CPI. E aquilo que não for possível responder, ela está assistida por seus advogados, que vão estar do lado dela, orientando naquilo que é possível ela colaborar. É que eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, porque de repente saiu do ar. Ela, pelo que relatou o doutor Gomes, ela está sem condições físicas de dar o depoimento, e também emocionalmente ela está abalada. Mas eu gostaria de me inteirar mais, que Vossa Excelência e o doutor Gomes que estão aí, que sabem melhor a situação. É que nós presenciamos realmente a chegada da doutora Criselídia com muita dificuldade. Ela já havia apresentado um atestado médico, né, de 15 dias, devido à sua condição física e outros problemas também que foram apresentados, e na chegada dela nós realmente percebemos dessa dificuldade e do abalo emocional que ela está. Claro, eu vou ressaltar também, né, que nós vimos e nós temos a sensibilidade, mas um dos advogados chegou a mim, né, de forma bem grosseira, dizendo que ela ia ficar em silêncio, e se eu insistisse, ele poderia fazer uma reclamação de abuso de autoridade, que foi uma forma de, considero até de ameaça a essa CPI. Isso eu não vou admitir, em hipótese nenhuma. Todos nós respeitamos, todos os colegas advogados que aqui chegam, nós respeitamos e asseguramos o direito de todas as pessoas que vêm aqui a permanecer em silêncio, mas um colega advogado chegar aqui e dizer o que nós temos que fazer, ainda ameaçar a CPI de que vai representar por abuso de autoridade, isso eu não admito. Então depois eu até vou conversar com os demais colegas de que forma nós podemos resolver essa questão. Agora, claro, nós sim entendemos a situação da senhora Criselídia, então eu quero colocar para a deliberação de todos os colegas aqui, para nós adiarmos e colocarmos para a próxima semana, numa oitiva, em que ela possa ficar em casa de forma virtual, respondendo às perguntas necessárias aqui para esclarecer fatos que nós estamos apurando de irregularidades que acontecem na gestão da
saúde do nosso estado do Amazonas. Em primeiro lugar, antes de concordar com Vossa Excelência, eu quero dizer que manifesto a minha solidariedade a Vossa Excelência e repudio qualquer ameaça em relação a qualquer membro da CPI. Isso é inadmissível. Nós estamos trabalhando há cerca de 40 dias, todos os depoentes foram respeitados, ninguém tripudiou sobre ninguém, ninguém humilhou ninguém, ninguém tratou mal. Ao contrário, Vossa Excelência sempre tratou com todo respeito, com toda ponderação, com todo equilíbrio. Então, manifesto a minha solidariedade a Vossa Excelência e repudio qualquer ameaça, qualquer, digamos assim, ameaça no sentido de intimidação, o que é um absurdo de alguém achar que vai intimidar um deputado detentor de mandato que não fez absolutamente nada de errado, a não ser cumprir o seu papel. Agora, compreendo que a dona Criselídia, ela visivelmente está abalada, eu pude ver agora pelas imagens que a televisão mostrou, e me parece que ela está sem condições físicas e emocionais de prestar esse depoimento agora. Entendo que a proposta de Vossa Excelência é equilibrada, de nós remarcarmos essa audiência para a próxima semana de modo virtual, onde ela ficará na casa dela, assegurado todos os direitos dela, inclusive o direito de ficar calado. Mas o que nós estamos querendo não é contra ela, não, é em defesa do dinheiro público, para ela nos esclarecer algumas questões que podem nos levar a saber exatamente quem são as pessoas que estão gerindo mal a saúde e trazendo consequências desastrosas para o povo do Amazonas, com mais de 3 mil mortes por Covid-19. Então, com essas minhas palavras, senhor presidente, a minha solidariedade, o meu repúdio a qualquer tentativa de ameaça a Vossa Excelência ou qualquer membro da CPI. Primeiramente, agradecer aos colegas e a solidariedade da banca aí, que está da comissão, e trazer um esclarecimento ao nobre doutor Wilker Barreto. Em nenhum momento a nossa cliente informou que não ia comparecer. É desejo da nossa cliente vir, tanto com tanto esforço que ela veio para cá. A gente em nenhum momento comunicou a esta casa que não compareceria a esse evento. E então, só para que fique registrado que não houve nenhuma comunicação da senhora com relação à sua ausência nesta comissão. Apesar das dificuldades, e agradeço a solidariedade dos nobres deputados, que possa fazer da mesma forma como o deputado Serafim Correia está em casa resguardando sua saúde, ela possa fazer o depoimento em sua residência resguardando sua saúde. Ele chegou, eu não conheço, ele chegou falando a respeito da senhora, entendeu? Que ela ia permanecer em silêncio e de forma bem grosseira, e se eu insistisse em perguntar, ele ia me representar por abuso de autoridade. A mim não, a toda a CPI. De forma gratuita, fez isso, porque, como eu disse, eu não conheço, não sei a razão dele falar isso para mim, entendeu? Que não é para mim, é para todos os colegas que aqui estão trabalhando para apurar fatos lesivos de irregularidades, de corrupção que acontece na saúde do estado do Amazonas há muitos e muitos anos. Nós estamos aqui nos sacrificando, nos comprometendo com a população para fazer isso. E posso dizer a todos vocês, advogados, que também fazem o trabalho de vocês, não está sendo fácil para nós estarmos aqui. É um desafio, é uma pressão, entendeu? Todos os dias, mas nós estamos aqui, dedicando muito das nossas horas diárias de trabalho aqui para essa CPI, para defender uma causa, aquilo que nós acreditamos, que realmente podemos mudar e virar a página da saúde do nosso estado. O depoimento da proprietária da lavanderia será remarcado para a próxima semana. Ela irá participar de forma virtual. Fica transferido para a próxima semana. E aí depois eu quero conversar com os advogados qual é o melhor dia, terça ou quarta-feira, para nós ouvirmos a senhora Criselídia, tá, na sessão virtual. Como foi transferida essa oitiva, e amanhã teremos o adiamento da oitiva do senhor Vitor,
por conta de ele estar no município de Coari e só estará aqui na terça-feira, a oitiva da senhora Criselídia ficou para quarta-feira às 15 horas e do senhor Vitor para quinta-feira às 15 horas. Senhor presidente. Pois não, deputado Wilker. Me tira uma dúvida, Vossa Excelência, que opera no direito. É muito comum vir para um testemunho de CPI com 6 advogados? Não, deputado Wilker, de forma nenhuma. Mas é assegurado, é o direito da testemunha, do investigado, de qualquer cidadão, estar acompanhado por 1 ou 6 advogados. Aqui, mas no sentido de chamar a atenção desta comissão. Porque essa senhora, o nervosismo dessa senhora, é o nervosismo, eu quero crer, de uma pessoa de bem. Porque, visivelmente, ela não tem saúde há muito tempo para movimentar milhões, Serafim.